aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o E Agora Du, o nosso quadro onde a gente responde as perguntas de vocês. E a pergunta de hoje é: como eu sei se uma ação paga dividendos? Dividendos é aquela participação nos lucros da empresa que a gente ganha por ser acionista, então por ter ações da empresa, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é que não são todas as empresas que pagam dividendos, tá? Elas não são obrigadas a isso. E mesmo as empresas que pagam dividendos, pode ser que elas paguem em um período e em outro não. Então não é uma coisa que você pode ter certeza, que você pode afirmar, ó, vai rolar, se eu comprar ação nessa empresa, vou ganhar dividendos. Uma coisa que você pode fazer é verificar sites que compilam essas informações para ver o histórico dessas empresas. Então, ver se elas pagaram muitos dividendos nos últimos anos, quanto foram os dividendos que elas pagaram, né, quando foi o período que elas pagaram, porque com esse histórico na mão, você consegue ver, poxa, essa empresa pagou dividendos nos últimos 3 anos. Então, a perspectiva dela pagar nos próximos é maior do que uma empresa que nunca pagou na vida, né? Claro, a gente não tem como garantir isso, mas é legal se atentar para esses dados que são o que a gente tem, são o que a gente consegue trabalhar. Um bom site para ver isso, a gente já falou por aqui, e é o Status Invest. Então, ele dá todas as informações lá de todas as empresas, vai ser super fácil para você achar. E aí, é legal você ficar atento. Quem acompanha notícias, a gente tem até o nosso quadro de notícias da semana no sábado. Então, vocês sabem que vez ou outra as empresas divulgam, ó, vou pagar não sei quantos bilhões em dividendos e vai ser tal data. Então, você já consegue saber, ó, tem ações nessa empresa, vai cair alguma coisa na minha conta. Então, fique ligado nas notícias, busque acompanhar, porque existe sim um período certo em que elas divulgam, em que elas pagam, e a gente não vai saber se a gente não ficar atento, tá bom? Fala galera, aqui quem tá falando é o Rafael e esse é o quadro E Agora Du. Uma das perguntas que mandaram aqui pra gente foi por que a Selic muda tanto? Para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros aqui do Brasil e ela é revisada pelo Copom a cada 45 dias. Mas por que ela é revisada a cada 45 dias? Porque a Selic ela é uma forma de controlar a inflação. Como ela é a taxa básica de juros, se ela está mais baixa, os juros de forma geral também abaixam. E isso incentiva o consumo, afinal das contas, pegar dinheiro fica mais barato. Por outro lado, quando você incentiva o consumo pela lei da oferta e da demanda, você cria uma demanda muito maior e por causa disso o preço sobe. Por outro lado, quando você sobe a Selic, você tem um acesso mais difícil ao dinheiro e como você tem um acesso mais difícil, o consumo diminui e o consumo diminuindo você controla a inflação, pela lei da oferta e da demanda também. Por isso o Banco Central sempre está de olho na inflação e na meta que eles têm para aquele ano. De acordo com a meta e a situação atual, eles vão ajustando a taxa Selic para que ou eles incentivem a economia ou eles controlem a inflação. E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o E Agora Du. Hoje a dúvida é sobre investimento. E a pergunta é a seguinte: quando a gente está investindo, mas vem a falecer no meio do caminho, como que vão ficar os investimentos? Para onde vai? Quem que fica? O que precisa fazer? Então, a resposta é que vai variar de acordo com o tipo de investimento que você está fazendo. Por quê? No geral, a maioria deles vão cair em inventário, igual com todos os seus patrimônios. Então, os investimentos de poupança, CDB, os investimentos que você faz na corretora lá, as ações e tudo mais, tudo isso cai em inventário, tá? E aí, quando uma vez que cai em inventário, é aquele trâmite de advogado, imposto. Então, você precisa ir atrás dessas informações, ter o atestado de óbito para poder mexer, tá bom? Agora, caso você esteja fazendo uma previdência privada, aí ela tem um detalhe legal que é o beneficiário. Você consegue pontuar lá no teu cadastro do cliente, quando você faz, ou até mesmo depois, alguma pessoa, seja ela da família ou não. Então você pode nomear teu filho, teu marido, teu tio, teu consultor financeiro. Então fica super à vontade, porque aí sim, uma vez que você nomeia alguém, esse dinheiro vai direto para a pessoa e não perde em taxas. Não perde taxas de inventário. Se você esqueceu de colocar o beneficiário, às vezes você não viu aquilo na época, e aí você pode mudar depois, tá? Então às vezes você está solteiro, está fazendo só para você, não tem essa preocupação, mas no futuro casou, teve filhos, e aí você queria de fato colocar,
mas não deu tempo, vai pela lei, tá? E pela lei é para o parente mais próximo. E aí precisa aprofundar na lei a característica do parente mais próximo, mas no geral pais e filhos, tá? Ou esposa. Então precisa avaliar exatamente o que você quer fazer com esse recurso, se não é importante você deixar algum tipo de testamento, né? Ou às vezes uma procuração para alguém mexer nesse recurso. Então é uma preocupação importante, porque muitas vezes tem algumas burocracias, e se você estiver investindo o dinheiro da esposa, de algum familiar, é importante que essa pessoa saiba o que fazer. Então não só saber as senhas e os acessos não é válido, né? Precisa ter uma blindagem maior, tá bom? Então... E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o E Agora Duo, o nosso quadro onde a gente responde as perguntas de vocês. E a pergunta de hoje é: posso perder tudo na bolsa de valores? E sim, você pode. Nas operações mais comuns, o principal risco é você comprar uma ação, comprar um ativo e ele desvalorizar, né? E isso acontece quando tem mais gente querendo vender do que comprar. Normalmente, esse cenário é o cenário quando a empresa está passando por alguns problemas, quando os acionistas não veem perspectiva de lucro, seja por problemas internos quanto por problemas externos do mercado. Então, vou até dar um exemplo aqui. As empresas de turismo. Durante a pandemia, principalmente lá no começo, tudo despencou. Por quê? As pessoas não estavam saindo de casa, as pessoas não estavam viajando, a perspectiva de lucro dessas empresas foi lá para baixo, então elas caíram muito, né? Só que agora, com a vacinação avançando, as pessoas começaram a turistar de novo e essas empresas começaram a lucrar novamente, as ações começaram a subir, então só perdeu dinheiro quem realmente vendeu lá na baixa, porque quem não vendeu tá vendo tudo se recuperar agora. Então, acho que esse é o ponto-chave para você, né? Diante de uma queda, não sair desesperado vendendo tudo. Analisa primeiro, porque se a empresa é boa, provavelmente ela vai se recuperar, porque o problema não é da empresa, é externo. Agora, se a empresa em si tiver com problemas, né, se tiver acontecendo coisas ali que não estão muito legais, aí sim existe a perspectiva da empresa desvalorizar. Provavelmente as ações só vão continuar caindo e aí você pode perder dinheiro, você pode até perder tudo. Então, daí vem a importância de você acompanhar sempre as ações, os ativos que você tem, né? Saber o que está acontecendo no mercado, porque esse tipo de problema, uma empresa chegar a ponto de quebrar, a ponto de apresentar problemas muito graves, de chegar numa situação que não dá mais para se recuperar, isso não vem do dia para a noite, né? Isso acontece ao longo de meses, há um tempão. Então, se você acompanha sempre, você consegue ver isso acontecendo aos poucos, você sabe que essa empresa não está indo por um bom caminho. E aí você consegue fazer um movimento, tomar a decisão de vender, né? De tirar o seu dinheiro dali antes que ela realmente quebre e antes que você perca tudo, né? Então, é isso. Você pode sim perder dinheiro, mas também calma, sem desespero, porque tem situações e situações. Fala galera, aqui é o Rafael, esse é o quadro E Agora Duo. Uma das perguntas que mandaram pra gente aqui foi qual era a melhor criptomoeda. E o primeiro ponto que você precisa entender é qual é a finalidade, né? Qual uso você quer para essa criptomoeda? É rentabilidade? É uma coisa mais estável? O Bitcoin, por exemplo, já está sendo usado em alguns países como uma moeda corrente, né? Que você pode comprar as coisas efetivamente. Já a Ethereum, por exemplo, tem uma proposta diferente. Já a Ethereum, por exemplo, tem uma outra proposta, de não necessariamente ser uma reserva de valor, mas ser uma plataforma descentralizada que pode ser usada para aplicações. O Dogecoin, por exemplo, é uma moeda que está crescendo bastante e tem muita margem para especulação. É sempre importante analisar todas elas para entender o que entra dentro do seu perfil, do que você está buscando e principalmente, né, como você pode diversificar as criptomoedas dentro da sua carteira para você atingir várias frentes, né, para você trabalhar com várias estratégias. Vale ressaltar também que existem ETFs, né, aqueles fundos de índice de criptomoedas que trabalham com várias criptomoedas, e isso pode ser uma boa alternativa para você que quer ter uma carteira de criptomoedas, mas não conhece ou não quer pesquisar, aí tem uma boa opção. E também vale ressaltar que a gente tem um episódio do nosso podcast que fala sobre criptomoedas, então se você quer aprender mais ainda sobre isso, dá uma olhadinha lá que você vai ver bastante coisa legal. Tem mais alguma dúvida, quer aprender mais alguma coisa sobre mercado, finanças, dinheiro, criptomoeda? Manda pra gente que a gente responde.